Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Hoje a gente vai conversar sobre o divertidíssimo e muito maluco O Nariz, de Nikolai Gogol, na verdade. Eu já conheci o Gogol de uma peça de teatro que eu tinha visto, chamada Os Jogadores, que é dele. Mas eu não conhecia nenhum outro tipo de obra dele, como vim conhecer esse conto essa semana. Ele é um ucraniano, e aqui a gente tem uma pequena polêmica, porque onde ele nasceu, na época que ele nasceu, a Ucrânia pertencia ainda à Rússia. Então, oficialmente, ele seria um escritor russo, nascido em 1809, falecido em 1852, com 42 anos de idade, muito novo. Mas a região que ele nasce, tanto que culturalmente é diferente da Rússia, tanto que se separa depois, ela é uma região que culturalmente vai influenciar muito, principalmente o trabalho dele, principalmente quanto a contos e anedotas regionalistas, tá? Da região lá dele, que falam muito sobre a cultura da região que ele nasceu. Então é por isso que é um ponto muito sensível sobre se o Gogol realmente pode ser considerado um autor russo ou um autor ucraniano. Filho de um oficial cosaco que foi, por sinal, quem apresentou a literatura para ele, embora não tivesse sido bom pai. Ele vai para São Petersburgo depois, em 1829, para trabalhar num emprego muito, muito clássico ali, de funcionário público, tal. E aí ele vai conhecer um cara chamado Alexander Pushkin, que é um autor muito conhecido da era romântica russa, e é quando ele começa, então, a escrever. Supostamente, há um tempo, na época, o Dostoiévski teria dito: todos viemos da sombra ou da capa de Nikolai Gogol. Não se sabe realmente se foi dito isso pelo Dostoiévski. É encontrada essa frase sendo repetida por outros críticos e outros autores russos, mostrando como o Nikolai Gogol foi muito importante, principalmente quanto ao realismo, quanto às histórias realistas russas. Tanto é que, mesmo não sabendo se o Dostoiévski realmente elogiou ou não elogiou Gogol, o que a gente tem com toda certeza é o fato que houve sim uma influência do Gogol no trabalho do Dostoiévski a respeito do duplo, dessa criatura, né, desse tropo do duplo que existe em algumas histórias da literatura mundial. É uma das coisas que eu mais tenho pavor na vida, né? Acho que eu já falei isso aqui. Se eu não falei, tô falando agora. Eu tenho horror a doppelganger. É uma coisa pavorosa. Assim, é o único medo real que eu tenho na vida, além de, sei lá, tomar um tiro, ser sequestrada. É o único terror místico que eu tenho. Não me preocupo com fantasma, não me preocupo com assombração, não me preocupo com demônio, me preocupo com doppelganger. E a gente vai ver isso, essa influência, tanto neste conto que a gente vai falar hoje, que é O Nariz, quanto, por exemplo, no trabalho do Dostoiévski, que seria supostamente o trabalho influenciado pelo Gogol, que foi o duplo, né? Enfim, sobre o que se trata, Lívia? O Nariz. O Nariz é um conto cômico satírico, na minha opinião. Eles usam uma expressão que é carnavalesco. E eu fiquei muito encucada com esse tipo de emprego da palavra carnavalesco, porque, obviamente, sou brasileira, né? Então eu também sou grande conhecedora da literatura russa. Mas aí eu descobri que existe uma modalidade literária tipicamente russa, que seria o carnavalesco, que tem como base a subversão e, em contrapartida, a libertação de regras de estilo e que qualquer outro tipo de regra que, sei lá, algum gênero literário específico tenha, utilizando três coisas, na verdade: o humor, o caos e o grotesco, que é exatamente o que a gente vai encontrar aqui nesse conto hoje. Ele vai contar uma história dividida em 3 partes. A primeira parte é uma parte que, para mim, funciona muito como uma anedota. Não tem muito a reflexão sobre as temáticas principais que esse texto vai ter, como, por exemplo,
os absurdos que a sociedade absolve mediante aos status, a burocratização da sociedade, principalmente quando a gente vê pelo lado histórico sobre como era a sociedade de São Petersburgo, a respeito do que o imperador Pedro tinha feito na época e tal. Esse tipo de conversa é uma conversa que funciona claramente na segunda e na terceira parte. Nessa primeira parte, é uma grande anedota, a história de um cara que ele é um barbeiro que tá tomando café da manhã com sua esposa, aí ele vai cortar um pão, e ele encontra um nariz sem rosto. Atenção, não é uma situação grotesca, o nariz foi cortado, está sangrando, não, é um nariz, um nariz ali sem rosto, no meio do pão dele, dentro do pão dele. E aí a esposa dele fica pé da vida, fala assim, ó, tá vendo? A culpa é tua. Todo mundo fala que tu é um barbeiro que só falta cortar o nariz das pessoas. Tá aí, tu cortou esse nariz aí, olha só. E ele fala, não, pelo amor de Deus, eu não fiz isso, não. E aí começa uma grande briga, ele resolve se livrar desse nariz. E aí, essa primeira parte inteira é ele tentando se livrar de todas as formas deste nariz e não conseguindo. Ele primeiro joga, aí fala assim, ô senhor, deixa eu cair isso aqui. Aí ele encontra alguém que ele conhece no meio do... Gente, é muito bom. Eu não sei vocês, qual é o estilo de humor que vocês gostam. Acho que eu já falei isso aqui também. São mais de 100 episódios, gente. Acho que eu acabo me repetindo muito às vezes. Eu sou uma pessoa que eu não gosto da comédia da situação, né? É tipo a sitcom básica lá, Friends, How I Met Your Mother. Eu não sou esse tipo de... Eu não sou a pessoa para esse tipo de humor. Tô falando que é humor ruim? Não, tô falando que não é pra mim. Eu sou um tipo de humor mais voltado pro surrealismo, pro absurdo, tal. Mas eu não sou também muito chegada no absurdo, no realismo que puxa para a escatologia. Ah, Defante, não gosto. Não é o meu estilo. Mas aquele humor que quebra parâmetro e quebra ritmo baseado em absurdo, como, por exemplo, Monty Python, como, por exemplo, aqui no Brasil eu gosto muito do Igor Guimarães. Então, esse tipo de humor é mais pro meu gosto. Que você tá ali numa situação normal e aí, de repente vem uma coisa tão absurda, uma fala tão absurda, uma situação tão absurda que te quebra. Isso aí, pra mim, é mais o meu estilo de humor. E é isso que eu encontro aqui. Então, é uma situação que, pra mim, é fantástica. Aliás, esse texto inteiro é muito bom, é muito bem-humorado. Como eu falei pra vocês, eu já tinha visto uma peça dele chamada Os Jogadores, que também é extremamente bem-humorada. Então, acredito que seja algo da produção do Gogol, esse bom humor. Já a segunda parte... Aí eu vou pedir para você aguardar, porque eu vou chamar os nossos comerciais para depois continuar. Lembrando, gente, isso aqui é um conto que foi lançado, acho que foi em 29? Foi em 36, 1836, faz mais de 100 anos. Não vamos reclamar de spoilers, não é mesmo? Então, quando eu voltar, eu vou cantar até o final sobre O Nariz. Opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. Na segunda parte desse conto, a gente vai ter o Major, que é o... Eu anotei o nome dele. Kavalyov, que é o dono do nariz, que ele acorda um belo dia e encontra sua cara sem nariz. E mais uma vez, não é uma situação gore, não é que tem um buraco, você consegue ver o buraco do nariz dentro, né, no meio da cara dele, uma coisa meio Caveira Vermelha da Marvel. Não, aqui a gente tem uma cara totalmente sem nariz, lisa, como se tivessem... Ou se ele tivesse nascido sem nariz, ou se ele simplesmente, sei lá, sabe Voldemort, daquele que não nominamos? Então, é aquilo, não tem nariz, é simplesmente liso, né? Cara, olho direto pra boca. E ele, um belo dia, acorda esse nariz e percebe isso, e fala assim, meu Deus, o que aconteceu com o meu nariz? E sai ele em busca do bendito do nariz dele. Só que ele não vai encontrar o nariz dele largado no chão. Ele vai encontrar o nariz dele rezando, vestido e muito bem vestido
Porque o nariz dele não é o único e simples nariz. O nariz dele é um conselheiro de Estado. E aí ele chega com o nariz. Aliás, um detalhe, eu ouvi esse conto no audiobook, né? E, cara, o cara que narrou, ele fazia muito bem, porque ele fazia um nariz que fala. Porque o nariz dele fala com ele, né? Ele falou assim: "Ô, você é meu nariz, você saiu da minha cara." Não, senhor, não sei do que você está falando. É muito bom. E aí ele fala assim: "Não, senhora, eu não sei do que você está falando." Tipo, uma coisa nasalada. É muito bom. Cara, eu dava gargalhada. E aí ele vai atrás desse nariz e ele vai tentar encontrar o nariz escapa dele. Ele não pode encontrar de novo o nariz, porque o nariz está, atenção, numa posição social dentro da hierarquia do funcionalismo público russo maior do que a dele. Aí ele vai procurar, a polícia não consegue nada. Aí ele quer botar um anúncio no jornal, e o cara do jornal não entende e fica falando assim: "Peraí, mas então quer dizer que o senhor Narisvaldsby te roubou alguma coisa? Exatamente o que ele te roubou?" E ele fica tentando ensinar, fala assim: "Não, ele não me roubou nada, ele é o meu nariz que foi roubado e agora não quer voltar para a minha cara." Ah, e outra coisa, quando ele foi lá procurar o nariz dele depois falou assim: "Não, não conheço esse cara não, gente, alguém tira ele daqui porque ele tá me incomodando." E as pessoas acreditam no nariz, porque ele está numa posição social maior. Então, cara, é muito divertido, porque o Gogol ele vai trazer exatamente isso que eu falei. Esse absurdo, esse caos, esse completo quebrar da normalidade, mas ainda deixando muito claro sobre as críticas que ele tinha à sociedade russa, principalmente em termos da, como eu falei, da burocratização e da hierarquia absurda que foi criada dentro do funcionalismo público russo, que é algo que a gente já tinha visto na morte de Ivan Ilitch, né, sobre como a hierarquia do funcionalismo público era o que ditava quem tinha poder dentro da sociedade russa, e era uma coisa extremamente engessada. Isso tudo a gente vai ter aqui. Isso também, hoje eu conversando com o Sérgio sobre esse conto em específico, aconteceu que eu comprei um Labubu, sabe? Enfim, sem julgamentos. Comprei um Labubu, aí eu descobri que esse Labubu era falso, eu tô tentando cancelar a compra, até agora não me confirmaram, mas enfim. Aí eu tava conversando com o Sérgio, porque a gente chegou à conclusão que é impossível descobrir se Labubu é ou não falso. Por quê? Isso também tem um pouco do meu marido aí no meio. Porque até o site do certificado de garantia não, de autenticidade do bicho foi falsificado. E segundo o André, veio tudo da China. Então, esse pá é tudo feito na mesma fábrica ainda. E aí, numa situação dessa, o que seria original, o que seria falso, né? Aí eu tava conversando com o Sérgio sobre isso, e que esse mercado de falsificados só ocorreu porque o negócio do nada viralizou e do nada ele simplesmente deixou se esgotou em todos os cantos. Um negócio que era comprado em vending machine por, sei lá, $3. Simplesmente se esgotou em todos os cantos do mundo, assim, não tem mais em canto nenhum. Você tem que pegar um avião e ir no parque da Pop Mart, na PQP da Ásia para conseguir comprar um. E aí a gente conversando sobre isso, aí eu falei assim: "Cara, mas é engraçado que eu li o Nariz do Gogol, que fala exatamente sobre os absurdos que são aceitos na sociedade mediante aquilo que se dá status." Que, né, é status, o Labubu é um status. Você tem um Labubu original, você é rico para um caceta. Ou pelo menos você é rico o suficiente para ter acesso a coisas que a grande maioria da população não tem. E as outras pessoas que têm um Labubu falso, elas querem muito fazer parte desse status de ter um Labubu. E aí começa então a criar um falso ou não, e ao mesmo tempo você tem várias camadas de discussões mediante a isso, sobre o ugly fashion, sobre a infantilização da mulher adulta, sobre o machismo que restringe mulheres a terem o direito de gostar de coisas, enfim, uma série de coisas ali. Mas, basicamente, o Labubu, assim como, sei lá, a Chanel Birkin não, a Hermès Birkin, ou a Chanel sei lá o quê, ou o tênis do fulano de tal, ou até mesmo, sei lá, trazendo mais para minha realidade, o ingresso do Full Experience da CCXP, tudo isso, na verdade, é sobre
status. E sobre como esse status valida absurdos. Absurdos quase beirando o surrealismo. Não só, ai, tal coisa é muito cara, mas o que as pessoas fazem ou se prestam, aceitam mediante a esse status. E eu sinto que o nariz do Gogol é muito isso. É sobre como a situação é absurda. É óbvio que aquele homem está sem nariz. Ele fala, eu preciso visitar. Olha só, eu preciso visitar a casa de esposas de funcionários públicos. Porque ele precisa, através das mulheres, conseguir um relacionamento de negócios com seus maridos. E ele não pode aparecer sem nariz. E olha só, gente, claramente esse homem está sem nariz, mas o nariz dele está num status maior. Se está num status maior, ele se torna inalcançável. É muito louco a gente pensar isso. É muito divertido, é muito absurdo, mas é uma discussão muito, muito viva que o Gogol lá em 1836 traz. Isso é muito louco. Mas, Lívia, você queria um Labubu. Agora eu não quero mais, agora eu só quero meu dinheiro de volta. Só quero meu dinheiro de volta, não quero nunca mais olhar na cara de Labubu. Tá, Lívia, mas o que isso tem a ver com o Dostoiévski que você citou lá no primeiro bloco? Eu li não. No final desse audiobook que veio aqui, que eu peguei no Audible, que é da Antofágica, uma versão da Antofágica desse conto, tem todo um estudo, reflexão, textos, vários textos de apoio, e um deles fala uma coisa muito legal. Um desses textos fala que o nariz funciona como sendo um duplo. Assim como, por exemplo, você tem no duplo do Dostoiévski, o cara encontrando seu duplo e esse duplo tendo a vida que ele sempre sonhou, tendo a vida perfeita, fazendo parte de uma camada da sociedade da qual ele não tem acesso, aqui você tem o nariz do cara fazendo a mesma coisa. Então, ao invés de ser um duplo completo, é literalmente um pedaço dele. O pedaço dele aqui serve como duplo. Eu achei muito interessante esse tipo de interpretação, principalmente quando você pensa sobre a lore, né, as histórias que permeiam esse tipo de criatura que seria o doppelganger e tal. Ter essa verificação não, essa visão de que esse duplo, no caso do nariz, é literalmente uma parte do cara, é muito legal. É muito bacana mesmo. O que pra mim dá esse brilhantismo a mais na história. E chegamos então no final, muito bom, que assim como foi, vai, como é o nome do cara mesmo? Ai, meu Deus, Major Kovalyov. O Major Kovalyov, ele, no dia seguinte, desiste, né, de procurar o nariz dele, tá inalcançável, dorme e acorda com o seu nariz de volta em sua face, como se nada tivesse acontecido, inclusive com uma espinhinha, nascendo uma pequena espinha neste nariz, e acaba o conto. Eu achei esse conto maravilhoso. É aquele tipo de conto que não é para você entender. Olha, se você é um tipo de pessoa que você precisa ter tudo muito explicadinho, você precisa entender de onde veio, para onde foi, para onde estava, não leia isso aqui, que isso aqui não é esse o objetivo. Entender por que o nariz saiu, depois voltou, como ele conseguiu se tornar, sei lá, um conselheiro do Estado, não é sobre isso, esse conto. Esse conto é sobre uma situação absurda que o autor vai trazer para despertar na gente reflexões sobre o que na época dele ele achava que era um absurdo, mas que de formas diferentes e atingindo camadas sociais e de gênero diferentes, temos até hoje. Nossa, foi lindo esse final, amei! É sobre isso, o nariz do Nicolau Gogol, e eu espero que você leia, porque, mais uma vez, o resumo que eu faço é muito por cima. Os resumos que eu faço, eles são para você entender mais ou menos por onde a história vai e o que eu gostei, o que eu não gostei e o que eu entendi da história. Nenhum resumo meu, principalmente de livro que tem spoiler e tal, substitui a leitura desse livro. Então, por favor, leia, tá certo? Tem alguns que eu realmente prefiro não fazer, como o da semana passada, a Filha Primitiva, que eu prefiro não dar nenhum tipo de spoiler, porque é um autor brasileiro, então o brasileiro geralmente não gosta de dar spoiler, autor independente não gosta de dar spoiler, mas, mais uma vez, é um conto classiquíssimo da literatura russa, é muito curto, então fica complicado a gente não dar spoiler quando é conto, né, porque você precisa
a história se fecha em si mesma, então é complicado você não fazer o acompanhamento dela do começo ao fim. Mas ainda assim, eu falo, não substitui a leitura desse conto que eu particularmente achei brilhante e hilário, tá certo? Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, outros públicos. Estamos no YouTube, Cashbox, Amazon Music, onde você pensar, a gente tá. Toda segunda-feira, às 17 horas, te trazendo um episódio novo. Esta quinta-feira é o último episódio do especial de musicais, a quinta às 17 horas. Tá performando melhor, então eu já agradeço, por favor, você que compartilhou e tá me ajudando aí nesses especiais. E lembre-se, tem um botãozinho aqui de compartilhar que você consegue mandar esse e outros episódios para os seus amigos via WhatsApp, via Telegram ou até mesmo compartilhar nas suas redes sociais, tá certo? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.